Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendei que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E disse ainda: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos ouvindo o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje, na Santa Liturgia, nós temos os discípulos que, no momento de recolhimento com o Senhor, trazem para ele uma pergunta a respeito do que o Senhor havia ensinado com a parábola ao falar sobre as coisas, os alimentos que são puros e os alimentos que são impuros. Jesus, falando aos discípulos, irá dizer: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, ou seja, aquilo que sai do íntimo da alma. E essa afirmação do Senhor cria da parte dos discípulos uma certa perplexidade, uma surpresa, porque, segundo a tradição antiga do povo de Israel, alguns alimentos eram considerados impuros e eles traziam aquilo que seria, ou melhor, representam, aquilo que seria uma marca, um comprometimento da alma diante da pureza ritual que o Senhor esperava que pudesse ser, ou melhor, que a tradição de Israel dizia que deveria haver da parte de seus filhos. E nosso Senhor vai fazer a referência, então, não mais ao objeto em si, mas ao legítimo lugar, ao coração, à alma do homem, porque é ali o lugar em que Deus habita, e habitando ali, ilumina o inteiro ser. Porém, o que leva a impureza para dentro é aquilo que de fato ofende a Deus. E isso não vem de fora, vem de dentro. Todos os pensamentos, atitudes, Jesus vai explicar com clareza, dizendo o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, e por aí ele segue. Então, todas essas coisas, elas acabam se formando no coração do homem. Seu irmão que te irritou, que faltou respeito contigo, aquela situação que moveu um sentimento de humilhação, ou que fez você se sentir triste ou ferido, foram todas elas externas e que geraram um impacto sobre a alma. E isso moveu uma atitude que poderia ser uma atitude perversa, uma atitude pecaminosa contra aquilo que é a pureza de Deus, contra a dignidade de Deus, abandonando e ferindo assim
aquele estado de graça e de dignidade que o próprio Deus estabeleceu por nós. E desse modo se dá, então, a impureza, não porque algo de fora veio para dentro, mas porque dentro formou-se aquilo que não é digno de Deus, aquilo que é contra a amizade de Deus, aquilo que retira o estado da graça que o próprio Deus estabeleceu com o seu perdão e a sua misericórdia. São Gregório Magno, falando sobre o Evangelho de hoje, vai usar as seguintes palavras, fazendo referência ao livro de Jó. Quem concebe o mal gera a iniquidade e nutre no seu seio o desengano. Esse concebe os seus artifícios dolorosos quando medita nas suas perversidades e dá à luz então a iniquidade quando começa a fazer aquilo que planejou. É na inveja, por exemplo, que concebe as suas dolorosas artimanhas, e na calúnia dá à luz, enfim, a iniquidade dos atos. A iniquidade ainda mais pesada que a inveja e a calúnia, quando um pervertido, ou seja, alguém que não tem, que é perverso, ou seja, que não tem mais a orientação ao bem, empreende mostrar que os pervertidos são os outros, a fim de parecer um são, mostrando dessa forma que os outros não são. Ali se materializou ou se consumou um ato contra a dignidade daquela alma que foi abençoada por Deus para não ser invejosa, para não levantar calúnia contra seus irmãos e para permanecer na equidade com o próximo. Então aqui percebe-se como Deus concedeu uma graça que restabeleceu a alma, mas como a alma foi progressivamente abrindo mão do que de Deus recebeu e voltando de novo às realidades mais baixas. Então, com esse exemplo, São Gregório Magno nos fala a respeito da condição que nós podemos nos tornar caso deixemos o ouvir a Deus e a abertura à ação da graça de Deus acontecer na nossa vida. Dai-nos, Senhor, um coração sempre pronto, generoso e disposto para te amar, pronto, generoso e disposto para seguir-te. Faça do nosso coração, Senhor, um coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.